Sejam bem-vindos, estamos começando mais um Acredcast. Hoje eu tô aqui com a Ana Cláudia. E Ana Cláudia, Tamo junto. mais um episódio. O convidado de hoje que nós temos é um casal, né? Um casal especial aí, Sim, que muito veio de querido. longe, muito querido, uma história, acho que de muita motivação e inspiração também, né? Acho que Sim. a gente vai bater um super papo hoje com a Ana e o Júnior. Sejam bem-vindos, viu, gente? Obrigada. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por terem aceitado o convite e por compartilhar aqui com a gente e com os nossos amigos íntimos que assistem. O nosso podcast. Os nossos... Como chamam as pessoas que assistem o Acredcast? Eles já têm um nome? São os inscritos. São os inscritos. Acredes inscritos. Não, As a gente Acredes precisa de um nome Suíças. bonitinho, mas aí depois a gente pensa. Depois a gente... os Acredes. Os Acreds. Não, Os Acreds Believers. É verdade, eles chamam de Believers no Instagram. Os Believers. A gente tem que falar Hello Believers. Nossa, eu acho um pouco brega. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas muito obrigada. Aquelas que a gente começa a discutir. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Júnior, Ana, por A gente que participar. agradece o convite de vocês, né, Júnior? É sempre bom poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né? E vocês compartilham bem, né? Também, Exatamente. assim, pra quem não conhece, a Ana e o Júnior, eles têm um Instagram, né? A gente vai entrar um pouco nessa história aí também, de como que surgiu, né? Inclusive, pode já passar o Instagram. Isso que eu ia falar, pra O quem... pessoal encontra vocês onde? Onde É encontra? @Ana e Júnior 1. @Ana e Júnior 1. E lá vocês compartilham um pouco a rotina de vocês, né? Assim, tudo, né? Tudo. Compartilhe tudo um pouco. Nossa rotina, a rotina de treinos agora do Júnior, né? Compartilhe principalmente o agir de Deus na nossa vida, né? Porque o Júnior é um milagre, né? Sem sombra de dúvidas. Por 3 vezes, aos olhos da medicina, não havia o que pudesse ser feito para salvar a vida dele, né? Ao longo da vida dele, foram 5 vezes que isso aconteceu. Não foram só 3. 5 vezes? 5 vezes. Mas foi decorrente de um acidente ou não? Acho que é legal vocês contarem um pouco de até o que acidente. aconteceu Conta com esse o Júnior, né? comecinho aí de vocês aí. O Júnior, quando ele tinha 5 anos, por volta de 5 anos, ele teve neflite, mas demorou muito para descobrir o que era naquela época, enfim. E chegou a ser desenganado mesmo pela medicina, né? A mãe dele levava ele para fazer tratamento em Campinas. E aí lá em Campinas eles falaram, olha, não tem o que ser feito. Lá na Unicamp falaram, não tem o que ser feito, né? O que os parentes dele contam é que ele inchava muito. Inchava, né? Fora do comum. E falou, ó, não tem o que ser feito. E agora é a senhora voltar para casa e esperar. Paliativo, né? Cuidar das pessoas. É, e aí que aconteceu, né? Ela acabou levando ele em um outro hospital, né? Não sei qual é o nome da cidade, mas ela levou em um outro hospital e o médico se propôs a descobrir. Ele falou, não, vamos descobrir o que é que tá acontecendo. E aí que descobriu que era neflite, né? Que ele tinha, fez o tratamento e tá aí, né? Graças a Deus, foram 5 vezes, Superou né? essa. Gato de 7 vidas. Aí depois o Júnior teve um traumatismo craniano. Antes desse. Antes desse? Antes desse. 10 anos antes desse, ele teve um traumatismo craniano, que foi um acidente de carro. Deu perca total no carro. Tava ele e um amigo. O amigo tava de condutor e ele de passageiro. Ele teve muitas fraturas expostas. O Júnior, assim, quebrou tudo, vocês imaginar. Isso foi tempo Aí- atrás? Uns 10 anos atrás? Há 15 anos Há 15 anos atrás. 10 anos Isso. antes desse É. acidente. Aí, na época também, olha, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Graças a Deus, o Júnior recuperou, em 2 anos, ele recuperou 100%. Eu não conhecia ele Isso que eu na ia te perguntar. época. Vocês não se conheciam? Não conhecia ele na época, né? Mas, assim, o pessoal fala que foi 2 anos, ele recuperou 100%. Aí, beleza. Aí, depois, foi nesse acidente, né? Que ele estava indo trabalhar de bicicleta, foi atropelado, né? Por um veículo e teve esse traumatismo craniano. Quando que foi isso, Ana? 23 de abril de 2018. 2018. Vocês estavam morando onde nessa época? Poços de Caldas. Só pra gente, pra quem não sabe, a Ana e o Júnior já se mudaram muitas vezes, já moraram em vários lugares. Agora estamos em São Paulo, mas só pra gente se localizar. A gente estava em Poços de Caldas na época. Tá. E assim, no dia do acidente, na hora que o médico foi dar ali o parecer médico do que poderia ser feito ou não com o Júnior, ele falou assim, olha,
ele teve um politraumatismo craniano, edema cerebral, quebrou maxilar e mandíbula. E dos males, o menor é ter quebrado um maxilar e mandíbula. E aí ele falou assim, olha, a gente tem aí 72 horas pra gente saber o que vai acontecer com ele. Mas tudo indica que 80% de chance dele ter morte cerebral. E aí, assim... Quantos anos o Júnior tinha nessa época, Júnior? 30 anos. E você? 25. Vocês eram casados há quanto tempo? Só... 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses de casado só. Caramba. E vocês não tinham ideia, né, do que tinha acontecido com o Júnior. Ele foi trabalhar, aí ele teve um atropelamento no caminho. Foi Aí isso. te ligaram, Júnior sofreu um Não, acidente. o acidente dele foi 5h40 da manhã. Eu fui saber 1h30 da tarde. Nossa, demoraram ainda pra te Porque assim, mesmo dentro de uma cidade, a gente mudava muito. Você já tinha mudado algumas vezes de casa. E a gente era novo naquele bairro que a gente estava. Então, assim, o que aconteceu? Foi a poucos quarteirões de distância, só que ninguém conhecia a gente, porque a gente saía cedo e chegava à noite. Entendi. Ninguém conhecia a gente. E aí, o Júnior estava com uniforme, ele trabalhava em um posto de gasolina, ele estava com uniforme. Qual foi a atitude de todo mundo? Foram nos postos de gasolina, né, da bandeira do posto que o Júnior estava uniforme, para procurar saber se lá naquele posto tinha faltado algum funcionário. Mas ele não tava de documento, nada? Tava Não, com documento. Tava, mas não... Mas não, nada que fosse remetendo a você. Endereço, não. Entendi. Nada. E aí, até que 1h30 da tarde, eu trabalhava em um correspondente bancário. Tá tudo bem, Júnior? Se o Júnior quiser se arrumar aí, a gente arruma. Você quer arrumar alguma coisa aí, Júnior? Tem alguma coisa te incomodando? Hã? Não? Tá tudo bem? Ah, então tá Sente bom. calor, essas coisas ou não? Sente. Se quiser É calor, ligar. Júnior? Porque às vezes a luz deixa quente. É? Tá com calor? Não? Não? Então tá bom. Qualquer coisa Se avisa você aí, quiser Júnior. alguma coisa, você avisa, Júnior. Só falar, tá bom? E aí, assim, né, o que aconteceu? Era 1h30 da tarde, eu trabalhava em correspondente bancário e chegou um homem lá, com a cara muito séria, conversou com a pessoa que era minha supervisora, e aí eu de cá só olhando, né, eu falei assim... Aí eu vi que ela fez uma cara assim, de que não tinha algo que tava dando errado, e ela apontou pra mim. Falei, lascou, né? Porque a primeira coisa que a gente pensava, a gente recebia muitas contas de valores muito altos. Primeira coisa que eu pensei, alguma conta que eu passei errada. E ali ela me chamou e falou assim, olha, esse senhor quer conversar com você. Eu falei, gente, eu já tinha passado por inúmeros barracos nesse lugar, gente. Então, assim, eu já ia. Já esperava que você é tudo, uma né? pequena Já, barraqueira. não, eu fazia um barraco comigo, né? E aí eu já fui lá, pensando assim, já fui no caminho orando já. Aí chegou lá, ele, é que seu esposo, ele caiu de bicicleta e ele tá no hospital. Então, teria como você ir lá, porque ele perdeu a consciência e tal. Ele não me contou realmente o que tinha acontecido, mas por quê? Porque eu sou cardíaca e as meninas de imediato falou pra ele, olha, ela tem problema de coração, faz o seguinte, não vamos contar o que aconteceu, vamos falar meio por alto, na hora que ela chegar no hospital, lá o pessoal se resolve pra contar pra ela. Opa. Né? E assim foi feito, né? E se acontecesse alguma coisa com você também, você tava dentro do hospital, É. né? Se passar mal, uma síncope, alguma coisa. Exatamente isso. E aí, quando eu cheguei lá, eles não me contaram de imediato. Eu só fui saber realmente. Eu vi o Júnior na emergência, vi como ele estava. Mas você viu que o caso era grave ou pra você... Na emergência, ele já estava em coma, já estava entubado, aquele monte de aparelho em volta dele. Estava muito inchado, extremamente inchado. Só que uma coisa que todo mundo me pergunta, que foi, amor? Se quiser água, Que temos foi? aí. Quer água? Quer? Uma coisa que todo mundo me pergunta, Ana, você teve aquele desespero inicial de ver ele lá em cima da maca e tudo. Não tive. Não? Mas isso é um detalhe. Eu falo muito, né, sobre o agir de Deus na nossa vida. Um dia antes do acidente do Júnior, Deus me preparou para o que estava por vir. Eu tive um momento de crise, de choro, ali um dia antes, foi no domingo isso. E o que aconteceu? O choro que eu tive, toma aqui, amor.
O choro que eu tive foi um choro assim, de perca. O sentimento que eu tinha era como se eu tivesse acabado de receber a notícia que tinha morrido alguém. E no dia do acidente, na hora que eu fiquei sabendo, eu não tive reação assim de choro, de tristeza, de nada. Eu vi o Júnior lá, eu cheguei assim, passei a mão no rosto dele e falei assim, ó, vai ficar tudo bem. Essa foi a frase que Deus me deu um dia antes. Vai ficar tudo bem. E é essa frase que eu carrego comigo, sabe? Porque eu falei assim, poxa, vai dar tudo certo. Se Deus me mostrou que alguma coisa ia acontecer, é porque ele tá à frente e já deu tudo certo. Só que eu só fui saber a gravidade do que estava acontecendo, era 11h30 da noite. No mesmo dia, 11h30 da noite. No mesmo dia. Porque eles não quiseram me passar o que estava acontecendo enquanto não chegasse alguém para estar comigo. Porque a essa altura do campeonato, o pessoal do hospital já sabia que eu era cardíaca e eles ficaram com medo de me contar. E ali, de repente, eu passar mal e não ter ninguém, nenhum familiar por perto, não ter ninguém. O que tá Ô, acontecendo, Júnior, você quer que te dê uma arrumada aí? Em alguma coisa? Quer? É, a perna? O pé? Posso ver aqui? Será que aqui tá te incomodando? Quer ficar mais pra trás? Quer ficar mais pra trás assim? Quer? Fica mais confortável assim, Júnior? Fica? Fica com esse É que eu acho que às vezes dá um pouquinho de espasmo na perna e levanta aqui, será? Era isso, Júnior? É um pouco. Tá melhor? Melhorou? É isso mesmo. Acho que era mais espaço na perna A gente dessa. deixa assim, ó. Aí se você for falar, o microfone Boa, fica Aninha. perto e a Ana também vai ajudando a gente, pode ser? Aí, é que você Agora vai sim. mexendo o pé, você vai mexer o pé, aí mexe o corpo inteiro e aí pro mão da mesa. Beleza? Então vamos lá. E Ana, e ninguém te preparou nada, né? Qual foi a notícia que o médico te falou e como que foi esse Aí processo? 11h30 da noite. 11h30 da noite você falou que você teve o diagnóstico. O que o médico te falou? Ele chegou e falou assim, olha, ele teve politraumatismo craniano, edema cerebral, quebrou maxilar, mandíbula, e deixa eu te falar uma coisa, pode ser que ele não passe das 72 horas porque ele pode ter uma morte cerebral. Assim. Sim, na lata. Eles esperaram o dia inteiro pra ser bastante, pra chamar alguém pra receber junto. Não, olha, é isso e pode ser que ele não sobreviva. Aí eu falei, beleza, eu fui pra casa. Só que assim, até eu falo que até hoje eu não sei se a minha ficha caiu ali de imediato ou não. Porque eu não tive mesmo aquela coisa de desespero, não tive. Cheguei em casa. Aí, No mesmo dia, isso. No mesmo dia. Ele ficou lá internado? Ficou lá internado. Você não podia ficar com ele, Não, porque ele tava na UTI. Ele tava aguardando a vaga pra UTI, ele tava na Tava no emergência. pronto-socorro. E só uma dúvida antes de desculpa te cortar. Vocês moravam na cidade do interior, que qual era a cidade? Agora a gente tava morando em Caconde, Mas onde foi o acidente do em Júnior? Poços de Caldas. E só tava vocês dois lá, vocês não tinham nenhuma rede de Só- apoio, de família, de amigos, absolutamente ninguém. Só nós. Então, nesse momento, tava você e o Júnior, quando o Eu médico e- te falou isso, foi pra casa sozinha. Não, Não? nesse momento, aí já tinha chegado os irmãos do Júnior Tá. e uma tia dele que ela trabalha com... Ela trabalha no postinho lá de Caconde. Então, assim, ela foi porque, assim, tinha que ter alguém que entendesse um pouquinho mais. Caconde é perto de Poços Né? de Caldas? Uma hora eu de não sei. distância. Ah, tá. Né? Porque fica bem na divisa. Caconde é estado de São Paulo e Poços é Minas. Ah, tá. Né? E aí eu fui pra casa, cheguei em casa, eu falei assim, bom, o que me resta agora é orar, não me resta mais nada, né? E fiquei aguardando, todos os dias eu ia lá visitar o Júnior e tudo, e a resposta sempre era, primeiro, todas as vezes que eu entrava na UTI, no corredor da UTI, a sala da enfermagem ficava de frente, e eles olhavam com um olhar tipo assim... Que dó, né? Era esse o olhar que eles me olhavam. Porque, assim, o Júnior, ele não reagia. Ele não estava reagindo. Tanto é que quando deu as 72 horas, né? E aí eu fui... Que você quer, amor? Não é pra brincar, é pra falar. E aí eu fui lá, né? Era uma subida pro hospital. Gente, eram 2 quadras... Pra mim, foram, assim, 20 quilômetros.
Você ficou em casa 72 horas, é isso? Aí eu ia visitar ele, mas aí no dia que estava completando as 72 horas, parecia que eu não chegava no hospital, sabe? Eu andava, mas parecia que eu não estava chegando lá. Na hora que eu cheguei, na hora que abriu, porque a gente tinha que ficar esperando o horário que eles abriam, liberava a entrada. Na hora que abriu a porta da UTI, liberou a entrada, eu entrei, mas assim, com meu coração na mão, porque eu falei, gente, o que o médico vai dizer? Foi o que eu pensei, né? E aí o médico falou assim, olha, ele reagiu, ele não teve morte cerebral, mas o estado clínico dele ainda é gravíssimo. Ele ainda ficou mais 27 dias na UTI. Né? Na Depois UTI? disso, 27 Quanto dias. tempo de hospital no total? 97 dias. Uau. Foram 97 dias. Por quê? Porque mesmo após sair da UTI, ele começou a ter infecção uma atrás da outra. Tinha infecções recorrentes. E essas infecções recorrentes, o que elas causavam? Né? Só ia oscilando o quadro clínico dele. Era assim, eu chegava lá num dia, o Júnior, os médicos falavam assim, tá ótimo. No outro dia, eles falavam assim, olha, a gente tem que ver, porque a gente já fez tudo que poderia fazer, já demos as drogas que a gente poderia dar, e agora depende do corpo dele reagir. Aí chegou o dia que o médico falou pra mim, olha, pode ser que ele não passe dessa noite. Foi um dia que ele passou muito mal. E assim, pressão, saturação, tava tudo desordenado, né? E aí ele falou, pode ser que ele não passe dessa noite. E eu fui embora de madrugada, porque ele teve que voltar para emergência. Ele já estava em ala, né? Só que ele teve que voltar para emergência de tão grave que ele ficou. E aí era 3 horas da madrugada, eu tava indo embora e deixando ele na emergência, porque eu não podia ficar com ele. E eu falei assim, bom, seja o que Deus quiser, né? E você trabalhava nessa época? Eu trabalhava. Você trabalhava o dia inteiro, ia pro hospital, ficava lá, ia pra Eu trabalhava casa? o dia inteiro, ia pra casa, eu tinha meia hora pra tomar banho, me arrumar e ir pro hospital, que eu posava com ele no hospital. Você dormia lá? Uau. Não dormia, né? Porque a pessoa, igual ele tinha muitas infecções recorrentes, passava a noite fazendo compressa nele. Porque assim, tem a parte que a enfermagem faz, mas principalmente à noite. A equipe de enfermagem é limitada à noite. Então, aí tem a parte que fica pro acompanhante no sentido, fazer compressa, aí molhar paninhos e ir colocando. Então, é algo que é muito simples de um acompanhante fazer, né? E era assim. Mas esse período, para mim, foi muito importante para quando ele foi para casa. Porque ele foi para casa, estado vegetativo, você foi entendendo o que aconteceu fui também, entendendo também e aprendendo a lidar com ele, né? Porque quando ele foi para casa... Mas aí o médico, ele te 100% falou pra mim. alguma coisa assim, que vai necessitar de cuidados ou não? Como que foi esse processo da alta do Júnior? Ele foi melhorando o caso clínico dele, né? Porque, como você falou, ele teve múltiplas fraturas. E quando que chegou que o médico ele falou, ele vai para casa agora? Foi assim. Eu que cheguei para a equipe médica e falei, porque eu não aguentava mais o Júnior nesses altos e baixos de infecção. Cheguei para eles e falei, o que pode ser feito para melhorar? Porque já tinha trocado ele de quarto 3 vezes, porque tem a questão da asepsia do quarto também. Hospital, né? Tem bactérias que ficam alojadas no quarto. A cada determinado né? tempo eles trocam. E aí das foi, bactérias. foi trocando ele de quarto e eu chegou a um ponto que eu falei assim, o que pode ser feito para acabar com essas infecções? E aí eles falaram assim, olha, o que resta só se ele for para casa. Mas no estado que ele está, você teria que montar uma mini UTI dentro de casa. Falei, tá, e o que eu preciso para isso? Aí foi a hora do susto deles, né? Uma jovem de 25 anos querendo levar uma pessoa... Por isso que eu tô te perguntando, né? Você tá contando assim, né? Como se fosse você leva muito assim, que é muito legal, de forma leve isso, né? E aí... Mas eu imagino, vocês eram muito jovens também, né? Vocês tinham planos, idealizavam toda uma história e de repente... Pra eles foi assustador. Pra vocês terem uma ideia, pra eu levar o Júnior pra casa, eu tive que passar por 2 psicólogos e um psiquiatra. Porque assim, a equipe médica, quando tinha as reuniões da equipe médica do hospital e a equipe médica que ia acompanhar ele em casa, a maior preocupação deles não era a saúde do Júnior, era, gente, ela vai cuidar realmente? Porque eles falavam assim, você é muito nova. E aí, eu quero até abrir um parênteses, porque o que eu ouvia de todo mundo, infelizmente,
quase toda a equipe médica que cuidava do Júnior era assim, você é jovem, você tem um emprego bom, vai cuidar da tua vida. Olha só. Entrega ele pra família. Deixa que eles cuidam, eles se viram. E eu E comecei como a você achar... olhava isso? Como você pensava? Como é que você recebia como você essa- recebia essas... Gente, é assim, é assustador falar, né? Mas assim, momento nenhum, eu pensei assim, isso é um estado permanente. Momento nenhum. Sabe? Eu falo que entra muito a parte da fé nesse caso. Principalmente porque as pessoas, eu ouvi de parentes, meu, dele, entrega pra família e vai viver sua vida. Eu falei assim, gente, não é um cachorro, não é um bicho, não é... E mesmo que fosse um bicho, a gente não descarta dessa forma, é um ser humano, né? E eu lembro como hoje, quando ele ainda estava no hospital, teve um motorista de Uber que eu chamei para me levar no hospital e ele falou assim para mim. Ele viu que eu tinha chorado e tudo, e ele falou assim, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa? E aí eu contei rapidamente para ele, ele falou assim, moça, vai ver sua vida, larga a mão disso. Você tem filhos com ele? Eu falei, não. Ele falou, vai ver sua vida. E aí, naquela hora, eu olhei, ele tava olhando para mim no retrovisor, eu olhei para ele e falei assim, olha, essa aliança que eu carrego aqui, ela não foi feita apenas com um homem, ela foi feita com Deus. Quando eu subi no altar, eu fiz uma aliança com o meu esposo e com Deus. E somos nós três nessa caminhada. Se um desistir, está quebrando a aliança. Então, quer dizer que aquilo que eu prometi perante Deus não significa nada para mim. E aí, na hora, ele falou assim, poxa, eu nunca ouvi isso, porque... Aí ele até me contou por que ele tinha falado para mim desistir. Porque ele tinha tido um primeiro casamento e... quando ele ficou doente, ele teve depressão, a esposa dele tinha desistido dele. Então, assim, ele falou que achava, na concepção dele não valia a pena. Entendeu? Então, pra mim, o que todo mundo me perguntava, você vai cuidar? Você vai cuidar? E a assistente social, numa preocupação, ela... Menina, você é muito nova. Ela me chamava direto, assim, constantemente na sala dela. Você tem certeza que você vai cuidar dele? Você tem certeza? Você tá entendendo? Vou. Ela, mas você vai cuidar dele? Vou. Falei, o que eu tenho, o que eu preciso? Aí nessa época meu pai tinha vindo da Bahia e meu pai ficou um mês comigo. E aí, assim, todo mundo pergunta, o que a sua mãe e seu pai falaram? Eles nunca falaram nada, porque assim, eu sempre fui uma pessoa de decisão. E é assim, é igual aquele vídeo, né? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, arranca a minha cabeça, mas não tira o negócio da minha cabeça. E todo mundo fala, Ana, mas o que teu pai e tua mãe acham? Eles nunca falaram nada. Nada. Nos olhares, nos gestos, eu sei o que eles pensam, eu sei qual é a opinião deles, mas eles nunca se atreveram a falar assim, olha, é isso aqui que você tem que fazer. Nunca. Sabe? Porque eles sabem que eu tomei isso pra mim e eu falo, gente, na saúde e na doença. Então é todos os momentos. E é isso que as pessoas não entendem. Né? Quando você fala na saúde e na doença, gente, você está fazendo um juramento muito sério. É um negócio assim, não é assim, não, é só se tiver um resfriado. Doença é qualquer coisa. Né? Então... E parceria é parceria, né? É pra vida. pra Você faz vida. um juramento ali, né? Exatamente, a parceria ela é pra vida. Mas acho que você não esperava também, né? Assim, né? Você tinha ideia do que você ia passar. E como foi esse período em casa? Chegando em casa, recebendo alta e indo pra casa. Chegou em casa e eu tive o choque de realidade na primeira semana. Porque assim... Você teve alguma equipe de home care que te ajudou? Você tava no SUS? Nessa Tava época no ele tava internado no SUS. SUS. Né? E tinha, lá em Poços de Caldas, tem o SAD, que é uma equipe que vai uma vez por semana. Ou seja, a semana toda Você tinha uma cama hospitalar nesse primeiro... Tinha uma cama hospitalar, né? Aí montou-se ali a mini UTI, consegui tudo. Tudo, eu fui atrás, Mas isso consegui. pela UBS, pela prefeitura? Isso, pela prefeitura. Só a cama que a gente não tinha conseguido, e aí arrumamos uma cama. Aí um amigo do Júnior que trabalha com fazer portões elétricos, ele, não, eu vou adaptar essa cama aqui. Ele adaptou a cama em menos de 3 dias. Que legal. Adaptou a cama e ficou boa. Eu falei, beleza. Agora vamos trazer o Júnior pra casa. Levamos o Júnior. E o seu trabalho? Você ficou... Aí eu saí do trabalho. Aí você ficou 24 horas por... Fiquei com o Júnior. 100% com o Júnior.
Tá com sono, né? Também treinou, né? Já? Coitado. Tá com sono. E aí que aconteceu? Quando ele foi pra casa, foi a irmã dele e a sobrinha dele me ajudar naquela primeira semana. Gente, o dia que aquelas duas mulheres entrou no carro pra ir embora, Nesse você deu... Ai, eu comecei a chorar. deu aquele... Chorei porque eu falei assim, gente, E agora? agora é eu e Deus, não tem pra onde eu correr. Eu comecei a chorar, mas de desespero. Eu acho que é igual mãe quando ganha filho. E na hora que vai embora todo mundo, você fala assim, agora eu tenho que me virar. E aí, E né? agora? E Como, aí, é né? como é que vai ser? E aí... Teve uma senhorinha no hospital, ela era uma enfermeira aposentada, mas ela gostava de trabalhar e continuava trabalhando. E ela trabalhava à noite. E ela sempre falava assim pra mim, minha filha, eu vou te ensinar a mexer tudo com ele sozinha, porque vou te contar a realidade de quando vocês forem pra casa. Os primeiros dias, tua casa vai estar cheia, mas depois você vai ficar sozinha. Ela falou pra mim, e ela me ensinou tudo. Tudo que vocês imaginar. Então, assim... Eu me assustei de início, mas eu falei, não, eu dou conta, eu aprendi, eu dou conta. E o que eu não aprendi, eu fui estudar. Então, assim, quando o Júnior sofreu um acidente, eu mergulhei estudando tudo que eu achei na internet de conteúdo de traumatismo craniano. Depois, quando o médico deu o diagnóstico do estado vegetativo, eu fui estudar estado vegetativo. 6 meses depois do acidente, aí o quadro dele era considerado paliativo. Eu fui estudar o que era paliativo. Só que aí, quando eu fui estudar o que era paliativo, eu falei, não, o Júnior não é paliativo. Eu falei, não é. E assim, eu desenvolvi pelo Júnior algo que só recentemente eu vim descobrir, que chama empatia emocional. Eu consigo sentir todos os sentimentos dele. Quando ele ainda estava vegetativo, eu conseguia sentir que ele estava melhorando. Gente, é uma coisa assim, não dá para explicar. Eu sentia. E todo mundo fala assim, você tá entendendo o que tá acontecendo? E aí chegou ao ponto de familiares me ligar e falar assim, olha, Ana, eu acho que você não tá enxergando a realidade. Você não quer encarar a realidade. O médico falou que ele tá paliativo, que não tem o que ser feito. É tratamento até o dia do óbito dele e você não quer encarar isso daí. Aí só que muita gente começou a me falar. Falei, beleza. Vou no psicólogo, né? E assim, a gente também tem que ter um pouco de noção, né? Tá todo mundo falando. Aí agendei psicólogo. Ele por incrível que pareça, o psicólogo do SUS, ele foi me atender em casa, porque ali todo mundo já conhecia, né? Sobre o Júnior e tal. E ele foi me atender em casa. E aí, conversa vai, conversa vem, e eu esperando, né? Que hora que ele vai começar essa sessão? Que hora que ele vai começar? Porque os outros psicólogos que eu tinha passado tinha sido totalmente diferente. E ele não, foi uma conversa, um diálogo, e ali passou-se 1 hora, aí ele pegou e falou assim, olha, o que eu tenho pra te dizer aqui, as próximas sessões só se você quiser. Caso contrário... Você tá de alta? Você tá de alta. Eu falei, oi? Então, peraí, tão doida eu não tô, né? Só pode escrever pra mim? Mandei por e-mail pra todos. Aí ele, não, tá tudo bem com você e tal. Ele falou assim, você tá melhor do que a gente que não tá passando por uma situação dessa. Eu falei, nossa, que da hora. Eu falei... É que talvez acho que seria muito mais fácil, né, Ana? Pra você, né? Se você olhasse e deixaria o Júnior pra família, né? Mas eu acho que é muito, né, motivador também ver um pouco a história de vocês, porque é isso, né? Você tá numa parceria ali, né? Não é só porque que mudou tudo que também né, tem que ser assim, né? Eu falo que a essência dele continua aqui, independente das limitações físicas. O Júnior que eu conheci, que eu me apaixonei, ele continua aqui. Né, Júnior? 100%, né? E vocês se comunicam, né? Vocês encontraram essa forma de vocês, de comunicação, né? De tudo, assim, né? Porque... Sim, a gente... E eu entendo o Júnior só de olhar nele. Sim. Só de olhar. Eu já entendo, eu sei quando tem alguma coisa incomodando, quando não tem. É verdade, Quando- Júnior? Fala a verdade. É. Não puxa saco não, Júnior. Pode falar, viu? É verdade, Júnior? Verdade. Viu? Né? E a gente aprendeu a se comunicar bem. Mas o Júnior ruim mesmo, ele ficou Com quanto, 2 anos. com quanto tempo ele começou a falar?
Depois de 2 anos. Depois de 2 2 anos. Quanto tempo É. ele ficou com a tráqueo? 1 ano. 1 ano. E ele Um ano. tinha físio e fono em casa nessa época? Ele tinha dessa equipe médica, mas a físio fazia só a parte respiratória, né? E a fono ele não fazia. Tinha fono na equipe médica, mas ela não tratava o Júnior. Não tinha feito nenhum teste ainda? Não. Aqueles... Não, nada. Nada. Nenhuma Nada. estimulação, estímulo gustativo, nada. Não. Nada. Assim, quando 10 meses a gente passou tentando tirar o Júnior do aparelho respiratório, do BiPAP. Aí o que aconteceu? Por 10 meses, nada feito. E aí eu pedia pra eles tentar de novo e eles falavam, não. Eu e o Júnior nessa época a gente se comunicava pelo piscar dos olhos. Era sim, piscava uma vez, não era 2. E aí o que acontecia? O Júnior só piscava pra mim, gente. Ele não piscava pras outras pessoas. Ainda de é, jeito... o Júnior é bobo, né, Júnior? Vai apanhar, né? De sair O homem piscando sério. por aí. Vai sair piscando Você pra qualquer acha? uma, né, Júnior? Tá certo ele. Ele não Tá piscava. certo, Júnior. E eu tentei filmar várias vezes pra equipe médica. Gente, eu passava por... Eu já passei por boba inúmeras vezes, porque o Júnior tá fazendo isso. Ele não fazia pras outras pessoas. Você sabe que eu trabalhei em UTI um tempo. Assim que eu terminei a faculdade, fui fazer residência em neuro. Então essa história que você conta me é muito familiar, assim, de diversos casos. E aí tinha um paciente que só eu achava que ele tava melhorando. Ele é famosíssimo, meus amigos todos conhecem essa história. E aí um dia eu atendi, assim, ele era um senhor, era um caso muito, muito, muito grave. E aí eu falei pra ele não, eu fui atendê-lo, ele tava tracostomizado também. E eu sentei ele, coloquei ele sentado, mentira, antes de eu colocar ele sentado, eu terminei o atendimento com ele, e aí eu fui evoluir e tava com a equipe toda. Eu falei, gente, seu fulano, né, pra falar o nome dele, eu falei, senhor do leito tal, tá melhorando muito. E aí todo mundo falou, tá melhorando muito quanto, Ana? E aí eu falei... Ele fixou o olhar em mim. Eu fui de um lado pro outro na cama e ele me seguiu com o olhar. E aí todo mundo riu muito da minha cara. Essa história. As pessoas todas riram muito da minha cara. Eu falei, não, gente, ele tá melhorando. E aí eles riram. Eu falei, não, vocês vão ver. Você não fala com todo mundo também, porque tem que se comunicar com todo mundo, né? De certa forma, não é? E aí, É uma forma de comunicação. mas as coisas, assim, né? A evolução neurológica vai acontecendo assim. Então, primeiro tem uma abertura ocular... Depois a pessoa vai fixando o olhar, depois ela vai seguindo com o olhar, aí pode ser que ela comece a entender e responder ou com o olhar, ou piscando, ou às vezes apertando a mão ou não, depende das habilidades físicas, né, naquele momento. E aí, esse paciente, ele melhorou muito depois, de fato, ele saiu do hospital andando. E tirou a tráqueo e saiu do hospital sem nada. Não tinha, assim, nenhum déficit. Mas só eu achava que ele estava melhorando. Então, eu entendo isso. E também já estive do outro lado da família falar, não, ele tá respondendo pra mim. A gente fala, não, mas pra gente ele nunca respondeu. Mas, assim, às vezes a voz que é familiar, ele já tá acostumado com você tem um tempo para ele responder, então, de fato, isso pode acontecer mesmo. Então, a gente, como profissional, a gente não pode nem achar que ele está respondendo pra gente quando, de fato, ele não está. E também não descredibilizar a família quando a família traz uma coisa assim pra gente. Uma curiosidade, como vocês criaram essa comunicação entre vocês? Você falou que quando ele quer falar assim, ele pisca uma vez, 2, não. Como que foi isso? Até quando ele começou a te responder, assim? Isso foi através dos vários estudos que eu fiz, né? Você é um profissional da área da saúde aqui, como podemos ver, né? Não, gente, foi assim, porque eu li que um cara tinha acordado escutando Beethoven. Eu colocava Beethoven pro Júnior ouvir. Ou ele ia acordar que ele tava odiando, ou ele ia estar gostando. Aí eu li que outro cara tinha acordado ouvindo as músicas que ele gostava de ouvir. Falei, peraí, vamos fazer aqui uma playlist aqui, vamos colocar. E assim, tudo que eu via de referência... Você testava? Você ia testando. Eu fui testando com o Júnior. E aí eu vi essa referência de
perguntar e pedir pra piscar o olho. Ah, o dia que eu fiz, que ele piscou, gente, eu pulava dessa altura. Eu imagino, porque assim. deve ser, né? Gente, não acredito. O coração me deu até arritmia na hora. Aí... Tem que lembrar que ela é cardíaca. me deu até arritmia na hora de alegria e tal. Que você Aí falou, falei pro pessoal. esse foi o primeiro momento que você teve uma resposta dele que você falou, não, ele tá aqui. Eu sentia, é igual eu falei, né? Por causa Mas- da empatia emocional. Eu sentia que ele tava ali, mas foi a primeira vez que eu consegui visualizar que ele que você tava teve ali. uma resposta dele. Física, Você, Foi a primeira vez. falou, não, realmente. E foi assim, nossa, pra mim. Aí eu ficava o dia inteirinho na frente do Júnior, né? Eu ligava a televisão, eu não deixava. Gente, eu acho que o Júnior queria me bater. Eu acho que ele falava assim, mas que ódio dessa mulher. Eu ficava o dia inteirinho, a televisão ligada. E vocês acham que eu ligava baixo? Não, gente. Ô, Júnior, Eu ligava- essa TV te irritava nessa Eu ligava época, Júnior? alto a televisão, porque eu deixei no quarto, assim, bem de frente pra maca dele. Então eu ligava alto, colocava as músicas que ele gostava, né, Júnior? Te incomodava muito? Não? Não, era um pagodão? Não, era sertanejo, né? Sertanejo, um modão Tocava uma raiz, sofrência ali. Raiz, ou um que o Júnior modão gosta. raiz. Vamos lá, Gente, eu colocava alto, teve sério mesmo, colocava alto. Como? Oi? Boiadeiro de palavra. Boiadeiro de Isso palavra. é uma música? É uma música. Eu vou soltar um bote azul, né? Todo mundo conhece. Boiadeiro de E aí, colocava aquela TV bem alta. O que eu fui fazendo? Comecei a fazer plaquinhas. Falei, ele aprendeu a piscar, agora a gente vai conversar por plaquinha. Tinha sim, tinha não, tinha números, tinha algumas letras, algumas frases prontas. E a gente se comunicava por plaquinhas. E ele conseguia ler, então. Então, provavelmente sim, né? Porque Porque ele respondia. Porque esse é um trabalho que é feito, é desenvolvido. Por exemplo, piscar os olhos. A gente usa muito isso no hospital. Então a gente pede pra pessoa, se ela já tá com o olho aberto, né? Pisca o olho. Porque uma vez é muito, né? Natural que a gente pisque. Agora, pisca 2 vezes. Você consegue realmente perceber. Aperta o olho bem forte. E aí a pessoa vai fazendo até que você perceba de fato que ele respondeu o comando seu. E depois a gente evolui para outros tipos de comunicação, com pranchas de comunicação, que são desenvolvidas geralmente por uma fonoaudióloga, equipe de psicologia. Eles trazem isso pra gente. E que era uma coisa que pra Ana tava faltando, né? Isso, porque você não tinha um acesso tão grande, assim, à equipe multiprofissional. E aí você foi descobrindo com a internet, com seus estudos. Fui E vocês descobrindo. não faziam físico? Vocês não tinham suporte de ninguém nesse sentido? De ter Só respiratória. Foi Só a respiratória. só respiratória. Aí o que aconteceu? Você sabe por que não tinha fisioterapia motora? Ai, gente. Tá. Então, Tinha só respiratória. não, continua. deixa eu explicar pra vocês. Eu falei esses dias lá no Instagram a respeito disso. E assim, as pessoas acharam uma coisa absurda. O Júnior, ele foi privado de muitas coisas por conta do diagnóstico que ele saiu do hospital. Então, é porque eu tenho Entendeu? Então, assim, o que o médico me disse no dia da alta mesmo do Júnior no hospital, ele falou assim, olha, você tá levando o bebê grande pra casa, ele tem de 6 meses a 1 ano no máximo. Não tem mais que isso. Foi o que ele falou pra mim. Tanto é que até bater a casa dos 6 meses, a gente ainda recebia visita e tudo. Depois dos 6 meses, ficou só eu e o Júnior. Literalmente. Porque todo mundo achava assim, se ele não acordou até agora, ele não vai acordar mais, ele não vai voltar mais. Era o que todo mundo pensava. Inclusive, o maxilar e a mandíbula dele, que teve, né, que quebrou, não foi feito... Não foi abordado cirurgicamente? Não, fez. porque posteriormente o mundo é muito pequeno e eu acabei encontrando uma das enfermeiras que cuidou dele na época. Ela falou, olha, eu sinto muito por saber que hoje ele tá bem, só que tem essa questão do maxilar e da mandíbula, porque na época, aos olhos da medicina, ele não ia sobreviver. Por isso que ninguém mexeu. Olha só que absurdo. Porque Aconteceu isso inúmeras vezes com o Júnior. sobre... Desculpa, só pra não perder o gancho, desculpa. Quando você tirou ele do hospital e levou pra casa, ele ainda não tava acordado. Ele ficou 6 meses Vegetativo. ainda Ficou 10 meses ainda. 10 meses. Ele não se comunicava, Rafa, então... Não, eu achava que ele tinha vindo... A alta dele seria... Não, ele já acordou. Não, Você ele levou só pra casa... abria e fechava os olhos.
Exatamente isso. E assim eu levei ele pra casa, que eu falei, gente, ou eu levo, ou ele vai morrer com alguma dessas infecções. Sim. Porque era assim, ele tomava 7 dias de medicamento, passava os 7 dias, contava 2 dias, vinha outra infecção. Entendi. Desculpa cortar. Não, mas É porque eu ia falar sobre os cuidados paliativos, né? Que eu entendo sua indignação, enfim. Eu acho que existe... as pessoas e os próprios profissionais, eles entendem e usam... Vou falar dos profissionais, tá? Eles usam o nome de cuidados paliativos de uma maneira muito pejorativa, que eles chegam e falam, não, agora fulano está em cuidado paliativo, como se fosse sinônimo de não temos mais nada a ser feito. Vamos deixar ele ali no cantinho que daqui a 6 meses ele vai morrer. Mas não é um pouco isso, cuidado paliativo? Não. Mas eu entendo, então, mas eles tratam assim, né? No caso foi meio Muitos assim. profissionais, infelizmente, sim. Assim, eu entendo que você, por exemplo, que não é um profissional da saúde, eu entendo que você possa pensar assim, porque você não tem conhecimento e também nunca teve motivo de ter. Não, e pela história Cada motivo dela, não, né? eles Mas fizeram um também- pouco disso, né? Então, pode falar, Júnior. Você quer que explique do cuidado paliativo? Explica esse caso seu. Eu vou explicar. Então, Oi, Júnior? Ela vai explicar. Vou falar, vou te Tá. contar, Júnior, vou te contar. O cuidado paliativo, ele não é isso. Ele não é o não temos nada a fazer. Ele é mais você tem uma doença ou uma alteração, porque o Júnior, por exemplo, não tem uma doença. Assim como o Felipe não tem uma doença, ele sofreu uma lesão medular. O Júnior sofreu um traumatismo crânioencefálico. E você, por exemplo, tem uma alteração, tem um problema cardíaco. Assim, você muito provavelmente tem uma doença cardíaca. Eu não sei qual que é a sua alteração cardíaca, tá? Então, se a gente for olhar, o Júnior e o... Assim, ele teve algo que não tem uma cura. Assim como a lesão medular não é algo que tem uma cura hoje. Então, quando você fala... Ela tem arritmia. Ah, Contando pra arritmia. você o que eu Tá. É que tem vários tipos de arritmia, eu não sei qual é a dela também. E aí, esse estar em cuidados paliativos significa que tem sim muito a ser feito. Significa que a gente, de fato, não tem uma cura para aquilo, que não necessariamente também é uma doença, porque não é, assim, no caso dos dois, não é uma doença. É uma alteração, enfim, um acidente que ocorreu e aquilo aconteceu e que não tem cura para isso. Mas que é potencialmente grave, e aí o Júnior naquele momento, né, ele tinha diversas comorbidades relacionadas à lesão, né, então as infecções recorrentes, outros traumas e tal. Mas isso não significa que não havia nada a ser feito. E muito menos que ele não deveria estar... Eu perguntei, por exemplo, de fono. Se uma pessoa está em cuidado paliativo, você não tem uma programação de cura para aquela lesão, mas isso não significa que você não deve estimulá-lo. Ou que, por exemplo, ele não possa fazer estímulos gustativos de coisas que ele gostasse de comer antes. Ou que, tudo bem, ele não podia tomar água, mas que ele não pudesse... Que alguém não pudesse umedecer os lábios pra ele. Eu imagino que você fizesse isso, de fato, porque fica o lábio muito seco. E que isso não poderia ter... Eu não sou fono pra dizer, né? Mas isso é óbvio uma coisa que a gente vai estimular. Também a retirada do ventilador, a retirada dos dispositivos invasivos. Inclusive, o cuidado paliativo, a gente tem muitas medidas de conforto. E a gente vai trabalhando e equilibrando as coisas. E não deixar de fazer qualquer tratamento. Então, assim, isso é muito comum e a gente ouve muito isso. E assim como você fala, né? A medicina não tem uma resposta. E a medicina não tem uma resposta pro Júnior, não tem uma resposta... também não tem uma resposta pra lesão medular. E não tem uma resposta para tantas outras coisas ainda. Assim como também não tinha resposta para
Para infecções não tínhamos antibióticos há eu não sei quantos anos, não sei quando Também não foi sei quando foi inventado o antibiótico. Ô, Rafa, mas faz procura sentido, aí, deve Rafa, ser. quando foi que Mas é por aí encontraram o mesmo. antibiótico. Mas veio da guerra, então assim, é uma coisa muito recente. Até pouco tempo atrás, as pessoas morriam de diarreia, assim, né? De problemas gastrointestinais por conta de vírus, bactérias, enfim. Água que não era tratada. Então, isso não significa que não há o que se fazer. É muito chocante se pensar isso, porque se você continua 1928. até 100 Não, anos atrás, isso. Mas não precisa ir muito longe. Aqui mesmo, a gente treina com o Júnior, a gente faz vários tipos de exercícios. E as pessoas, assim, e podia ter sido feito desde o começo. Assim, é isso. Desde você chegar numa estabilidade clínica, porque isso é muito importante de fato, né? Pra você poder fazer exercício. E aí você continua e você vai progredindo e fazendo as coisas. E evoluindo, né? É uma evolução que ela é contínua, né? E continua tratando principalmente o incômodo dele, se ele tá com dor, se ele não tá com dor, o que ele tiver. E aí você vai indo. E não, cuidado paliativo, não vamos fazer nada. Então, Mas foi exatamente não. isso que Então, mas eles aconteceu. entraram nessa questão por eles acreditarem que ele não tinha mais de um ano de vida. Mas Rafa, Então, mas Sim. o próprio hospital falou isso. Mas tudo bem. Mas isso é muito errado. ô Rafa, mas É o assim, sistema de saúde que nós se temos, você Rafa. acredita que uma pessoa não tem mais um ano de vida, é por isso que você não vai fazer nada pela pessoa? Eu processaria isso. Meu Deus, Rafa, calma. Não, mas tem uma indignação que é válida, é isso. O profissional de medicina olha pra uma pessoa que tá desesperada, com o marido lá, e fala, não, ele só tem mais um ano de vida, não tem... Mas não é- Toca a sua vida aí, pelo amor de Deus, gente. Infelizmente o mundo é assim, o sistema de saúde é assim. E existem pessoas que enxergam além disso e fazem acontecer, que foi o seu caso, né? E por isso que a gente traz essas histórias aqui pra inspirar outras pessoas. Porque é muito isso, assim, né? É um absurdo que foi feito, a gente, né? Não... Não é isso, assim, a saúde não é isso. Mas infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas. E Infelizmente. chegou ao ponto de assim, o Júnior, ele começou a passar muito mal em casa e ele tremia todo, suava muito, assim, uma coisa fora do comum, mas era assim, a coisa de 5, 6 minutos passava. Era um... Bacteremias. Aí, Eu não sei. que aconteceu? A médica veio e falou pra mim, ele tá tendo crise convulsiva. E aí, eu tenho um primo que ele tem epilepsia. Então, na minha infância toda, eu vi pessoas ele tendo as crises dele. Falei, gente, eu sei que tem crise diferente, mas isso tá muito estranho. Será que é realmente? E eu fui pesquisar. E aí, um dia, me bateu assim, o Júnior não fez nenhum... Como é que é o exame da cabeça? Eletroencefalograma? Pra ver... Tomografia. Tomografia. Não fez nenhuma tomografia depois que ele recebeu alta. Isso já estava com 10 meses já que ele tinha sofrido acidente. Falei, ele não fez mais, ele só fez lá no hospital e tal. Comecei a pedir pra eles. E aí, tudo que eu pedia, o que acontecia? Tudo era um evento. Porque ele usa dispositivo, porque vai ter que levar ele assim, vai ter que fazer assim, vai ter que isso, vai ter que aquilo. E o Júnior passando muito mal. Com muita insistência. Aí eles decidiram, né, solicitar a tomografia. O Júnior estava com hidrocefalia. E ele estava com tanto líquido no cérebro que já estava gerando outras lesões. Aí foi uma luta para conseguir a cirurgia. O tratamento para hidrocefalia. Por quê? Porque ele já, naquela altura do campeonato, pela demora que foi, ele já... Ai, gente, deixa eu só pegar essa toalha. Pode. Ele já estava grave nessa Ele já época. estava grave, Da hidrocefalia já da tava muito hidrocefalia. importante. Ele precisava com urgência, né? Tanto é que quando eu mostrei pro neuro, ele falou assim, gente, ele precisa pra ontem essa cirurgia. O que a gente teve que fazer? A gente teve que dar um jeito de conseguir fazer particular. Porque aí ele ia entrar pra fila de espera no SUS e a gente teve que se virar. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que poderia... acredito que uma equipe médica que está cuidando de um paciente com o quadro clínico que ele estava, né, deveria pensar, não, vamos tirar todas as hipóteses. E depois ainda eu descobri que é muito mais comum do que a gente imagina
paciente que teve traumatismo craniano desenvolveu hidrocefalia. Eu falei, poxa, por que não pensaram nessa possibilidade? Ele tava passando mal, por que ninguém pensou nisso? Né? E aí, o que aconteceu? Daí por diante, aí ele fez a cirurgia, tudo bonitinho. Teve intercorrência na cirurgia 4 dias depois, teve 2 coágulos intracranianos. Aí foi a última vez que os médicos falaram, não tem o que fazer. Foi a última. Das 5 do começo. E aí, o que aconteceu, né? O médico falou assim, olha, ele tá com 2 coágulos intracranianos. Gente, pegou todo o cérebro do Júnior. E eu falei, poxa, na hora que eu vi a tomografia, eu falei, não acredito. Eu só respirei fundo e falei assim, eu já tinha entregado o Júnior no colo de Deus, né? Porque teve um dia que o Júnior tava muito mal, e ali, até aquele momento, eu tinha orado pro Júnior melhorar. Naquele dia eu falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade. E Deus não levou o Júnior naquele dia. Eu falei, se ele não levou naquele dia, então agora ele não vai levar também. Então, aí, naquele dia, gente, foi um furdunço, porque juntou, ele falou assim, liga pros parentes e manda vir... Todo mundo. Vim todo mundo. Era pra despedir mesmo, porque era gravíssimo. Liguei pra todo mundo, veio todo mundo e começaram a velar o Júnior na maca. Todo mundo chorando em roda do Júnior, gente. Eu entrei. Eita, a gente tava num quartinho pequenininho, minúsculo, porque a gente só tava esperando liberar o centro cirúrgico. Eu entrei naquele quarto e falei assim, olha, dá licença aqui. Todo mundo que tá chorando pode sair. Porque ele não precisa de ninguém velando ele. Ele precisa de pessoas aqui para passar força para ele e dizer que vai ficar tudo bem. Agora, para ficar velando ele, pode sair todo mundo. Aí, resumindo, né? Ficamos um tempo sem visitas. Mas tem coisa que é melhor também, né? Ficamos um tempo sem visitas. Que bom, né? Tem visita que a gente Tem bota, visita, que a gente bota vassoura atrás da porta. É isso. Para algumas pessoas até hoje, eu sou a chata da mulher do Juninho, né? Só que assim... eu não me arrependi de nada que eu fiz, assim, em questão de cuidado com o Júnior, porque, se tem uma ideia, o Júnior foi pra casa com traqueoplástica e ficou 1 ano com traqueoplástica. E eu era muito rígida com a questão de asepsia. E as pessoas falavam assim, mas por que você é chata desse jeito? Por que você é isso? Por que você é aquilo? E chegou ao ponto das pessoas falarem assim, nossa, não pode nem respirar perto do Júnior, porque a Ana é muito chata. Eu falo assim, gente... Hoje eu tenho... Eu escuto isso também, Ana, é muito chato. Hoje eu tenho um entendimento, né, do quão... Na época eu não tinha esse entendimento da gravidade que era estar em casa com a traqueoplástica. Eu não tinha entendimento. Mas eu sabia que eu precisava cuidar muito bem cuidado. A sua... É uma pergunta técnica. A sua traqueostomia plástica tinha um intermediário? Uma canulazinha intermediária? Oi? Sua traqueoplástica tinha uma cânula intermediária? Igual a da metálica? Porque assim, né? A traqueostomia, porque o Júnior não conseguia... a princípio não conseguia respirar sozinho, então ele usava um caninho aqui no pescoço, vamos dizer assim, para que conectasse um ventilador, um respirador portátil que ele usava em casa, para que aquilo fizesse a respiração para ele ou ajudasse ele o suficiente para que ele conseguisse respirar. E aí ele podia usar isso ou 24 horas ou um pouco do dia. Além disso, dentro desse caninho tem como se fosse uma bordinha com ar, assim, que chama cuff. E o cuff, ele não tá lá para impedir que a saliva escorra, nada disso. Ele tá lá para posicionar a traqueostomia do jeito correto. Mas esse cuff, ele também ajuda nessa função. Lembrando, essa não é a função do cuff, mas às vezes a saliva fica ali em cima, alguma coisinha assim. Beleza. Ah, você falou a bolinha azul. Isso, a bolinha azul de fora, porque tem uma bolinha dentro. O Júnior tinha. Isso. Quando a gente foi tirar, o do Júnior tava desinsuflado. Então, aí o que acontece? Essa bolinha tem sempre que ficar insuflada, porque aí o ar, na verdade, o que de fato essa bolinha que tá ali dentro faz é fazer com que o ar passe só por dentro desse cano. Porque aí a pessoa não respira mais pelo nariz e pela boca. Ela respira só por esse caninho. Então o ar entra e sai totalmente por esse caninho. Ele não entra e sai pela boca. E aí, o cuff tem que se manter insuflado para isso. Existem vários tipos de cânulas plásticas. Na verdade, existem 2 tipos de cânula, a plástica e a metálica. Falando assim por cima, né? A plástica, ela tem vários tipos. Tem uma que custa R$10 e tem uma que custa mais de R$1.000. Então, você vai, modelo de carro. E aí, essa cânula plástica, ela tem o que a gente chama de intermediário, que é uma outra canulinha que vai dentro,
que você pode tirar, porque ali a secreção vai saindo por ali, porque é uma porta aberta e a gente vai. Rápido, né? Tem que ser uma coisa prática. Não necessariamente, mas se tiver assim uma crosta de secreção que fica por ali, que a gente chama de rolha, você tira esse intermediário que tem na metálica também, e aí você limpa e reintroduz ou troca um pelo outro. E isso é uma coisa de segurança. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, a gente só dava alta pra pessoa, era o hospital do SUS também, a gente era muito chato com isso, a gente só dava alta pra pessoa depois que a equipe do tórax trocasse a cânula por essa cânula com intermediário. Só que a cânula sem intermediário custa 10, 20 reais, a cânula com intermediário custava 600. Então, às vezes não tinha que esperar, era o caos. Por isso que eu perguntei pra ela, provavelmente te mandaram sem essa cânula com intermediário. Mandou 100. Que aí... Ele ficou 10 meses com isso com você. Fora que você tem que trocar essa cânula, se eu não me engano, a data de validade é a cada 30 dias. Eu nem sei se faziam a troca da cânula. Não. Nunca fizeram. O Júnior, do jeito que ele foi, ele ficou em casa. Tanto é que muita gente fala assim, ele nunca teve uma infecção. Só que eu era a chata da esposa do Júnior. Não, e que bom que você era chata, né? Que você não deixava, que você tava o Porque tempo assim, todo ali, porque... o Ela quarto... sendo chata pra coisa, a galera ainda reclamava. Reclamando, O exato. quarto dele, eu fazia asepsia 2, 3 vezes no dia. E assim, nada que eu usava pra limpeza no quarto dele, eu usava no resto da casa. Nada. Então assim, gente, e eu tinha toque antes do Júnior sofrer acidente. Vocês imaginam a que nível foi esse toque com o Júnior em casa. Aí depois trocaram pra cânula metálica. Aí a metálica, ele ficou 1 mês. Tá. Porque aí é o processo de decanulação, de retirada dessa cânula de fato. E aí, antes disso, ele tem que estar treinando com a fono tem que liberar, não sei nem se vocês passaram por esse processo. A fono tem que liberar, dizer que ele já tá deglutindo, a saliva, pelo menos, e aí a fisioterapeuta também diz que ele tá respirando, que ele não precisa mais da tráqueo. O nosso Aí ele processo foi só fica- com a físio. Aí ele consegue tampar a traqueostomia de fato, aí ele consegue tirar a cânula. Foi. Sabe o que eu acho incrível, Ana? Enfim, ele Assim, ficou a gente... sem. Tá bom, tá tudo Ficou certo, certo. ele tá ótimo. Mas o hoje. mais incrível foi porque quando a gente começou a surgir pessoas, porque desde então, esses 5 anos, o tratamento do Júnior sempre foi com dinheiro de doação. Aí Quando- você já tava no Instagram. Não, ainda não. Porque antes do Instagram já tinha as pessoas que nos ajudavam. Mas era uma ajuda mais no dia a dia ali das pessoas da conhecia região. E aí que começou a surgir pessoas que nos ajudavam para pagar, assim, para ele fazer uma fono, fazer uma físio, enfim. Aí o que aconteceu? Começou a chocar com a equipe médica que estava acompanhando ele. E aí eles me chamaram um dia e falaram, olha, ou você permanece com os profissionais que você está, ou com a gente. Só que assim, eu ainda precisava deles, no entanto, tinha serviços que eles não estavam oferecendo. Uma das coisas que chocou muito foi porque o Júnior já estava indo na fono, já estava começando a introdução alimentar, e eles não queriam aceitar que o Júnior poderia começar a introdução alimentar. Eles falaram, olha, você vai ter Mesmo que... sem eles terem mandado uma fono pra Mesmo sem avaliar. eles terem mandado. Eles falaram assim, olha, a nossa fono, ela não faz introdução alimentar. A fono que acompanhava o Júnior não fazia introdução alimentar. A nossa fono não faz introdução alimentar e o que eu tenho para dizer foi até a assistente social, né, que conversou comigo e ela falou, olha, o que eu tenho para dizer para você é que você tem que escolher ou a gente ou a equipe que você tá levando ele, né, que não era uma equipe, era assim, levava e... Eram profissionais É. que você tinha. Então aí ela falou assim, você tem que escolher e se você escolher optar por ele, você tem que assinar um termo se responsabilizando por isso. E aí, você fez o quê? Eu assinei o termo na hora. Claramente. Na hora que ela terminou de falar, eu fiquei ouvindo ela. Aí eu falei assim, o termo tá aí? Você falou, imprimei. Aí ela, tá, você vai assinar? Eu falei, vou. Ela falou, você vai assumir todos os riscos? Eu falei, vou. Eu falei, até hoje eu assumi todos os riscos. Exato. Então é claro que eu vou assumir todos os riscos. Eu quero o melhor pra ele. E infelizmente não é isso que ele tá tendo. E aí eu fui assinei o termo. Aí o Júnior fez a cirurgia na cabeça. Teve aquele problema do coágulo. O que aconteceu? O SUS mandou o Júnior de novo pra mesma equipe médica. Vocês aí vão ter que me engolir, né? Não, eu tô Pra aqui. mesma Tá no equipe livro, médica. isso não. Tá no Tá no livro. livro. Vai pro livro, pelo amor de Deus. E aí... Lá tava a Ana chata e o Juninho de novo. Aí eles falaram assim... O Júnior tá querendo No cruzar dia- a perna. Tá. É os mesmos médicos que falaram
que não ia Que ia dar- ter mais de um ano. Esses é do hospital. Ah, tá. Mas esse que você Essa botou não equipe era nessa Essa era a equipe diferente. da UBS, Tá. porque aí tinha uma equipe meio que da UBS que fazia o acompanhamento semanal com o Júnior. Aí geralmente tem o médico, o físio, enfim. E aí eles foram a equipe toda na nossa casa fazer reunião comigo. E aí eu vi eles chegando lá, simplesmente chegando, né? A trupe. Aí eu, ai, o que tá acontecendo, né? E o Júnior tinha recebido alta. Eu falei, deve que eles vieram visitar o Júnior, porque eles sabiam, né, o que tava acontecendo. E aí, é porque o Júnior foi indicado pra ter o nosso acompanhamento novamente, porque ele tinha regredido muito. Ele só não voltou a tráqueo, mas quase, por muito pouco. É isso que eu ia falar, foi Né? uma vitória. E aí eles, ai, que a gente veio e tal. Falei assim, se eu falar que eu não quero o atendimento de vocês, eu tenho que assinar outro termo? Ela falou, tem. Eu falei, tá aí. Ela falou, tá. Eles nem entraram. Eu assinei o termo e eles foram embora. Porque eu falei, gente, não dá. Porque assim, eu tava querendo proporcionar coisas muito além pro Júnior e eles estavam querendo simplesmente deixar o Júnior em cima de uma Paliativo, cama. Exato. Entendeu? Passado um tempo, essa equipe até me chamou pra palestrar pra eles. Paliativo. É paliativo. Você vai parar de falar paliativo, que não é correto. É correto. Fazer assim. Fazer não é da forma que foi correto. feita não é correto, mas o termo está certo. Não, mas você não vai. Mas o paliativo Não é? faz coisas pela pessoa. Você não pode Tá chamar bom. de paliativo. Não Ai, Júnior, concordo. então eu tenho que parar de falar, Não é falar com- isso também. Não é concordo. É o que é certo. Eles estavam errados. Sim, exatamente, então. Mas aí você não pode chamar de paliativo. Enfim, vamos, Ana, segue. A Ana eu deixo. Você não. Depois disso, eu fui dar palestra pra eles. Depois disso. Então, eu e os Ana, meus e como termos. começou essa história do Instagram de vocês, assim? Porque hoje é a principal fonte de renda de vocês, né? E além disso, é lá que vocês compartilham toda a história do Júnior, né? De tudo que vocês passaram, acho que... O Instagram, gente, é uma longa história. Tá tudo no livro, não, mas você pode contar. O Instagram foi assim. Eu tinha um Facebook e ali no Facebook eu postava tudo que estava acontecendo com o Júnior. Chegou um momento que tava... Gente, pessoas próximas, amigos, parentes, assim, saiu notícia que o Júnior tinha morrido umas 10 vezes. Que absurdo. E isso era de gente que ia visitar a gente e saía falando as coisas que, assim, coisas que nem eu sabia, a pessoa tava sabendo. E eu falava, oi, como assim? Interior ainda, acho que é pior isso, né? Porque é uma falação só, né? Assim, geralmente. Nossa, fora É. do comum. E aí eu falei assim, gente, quer saber de uma? Eu acho que eu não vou postar mais nada, não vou escrever mais nada. Principalmente a Barra. Que a É, gente morava difícil, num né? distrito que chama Barranha. É. Ah. E todo mundo olha tudo ali, vê todo mundo. Te mataram lá umas 10 vezes. Foi isso então, né, Júnior? Esse pessoal. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, bom, será que é hora de eu parar? Será que não é? E eu fiz muitas coisas muito guiado por aquilo que Deus colocava. Oi, amor? É que eu falei que mataram ele 10 ele falou, vezes. Aí ele falou, mataram, só não enterraram. Olha lá, o Júnior continuou com senso de humor. Quantos anos o Júnior tem? 35. 35. E aí, o que aconteceu, né? Falei assim, será que é hora? Será que não é? Será que eu paro? E aí, eu fui e perguntei pra Deus. Deus, não, você vai parar, você não vai postar mais um nada. Só que vai chegar a hora que eu vou te mostrar que é a hora pra você postar alguma coisa. E a gente ficou... Isso foi bem lá no comecinho, né? Do acidente do Júnior. E a gente ficou 2 anos sem postar nada. Quem queria ter notícias tinha que ir visitar a gente. A gente não colocava nada. E aí surgiu lá, estourou aquele aplicativo de vídeos, né? Pode falar o nome? Pode. Qual? O TikTok. TikTok. Estourou lá o Qual? TikTok. Não sei, tem vários hoje em dia, né? E aí estourou, e aí eu falei assim... Vou dançar falei no assim, TikTok. eu vou... Não, falei Falei assim, sacanagem. eu tinha acabado de fazer um curso de maquiagem. Falei assim, minha oportunidade... Na época que o TikTok estourou, tinha muito vídeos de maquiadoras mesmo. Falei, minha oportunidade pra fazer uns clientes. Só que aí veio a pandemia, eu não fiz cliente nenhum, gente. Mas a ideia Isso aí. sua ao entrar foi justamente isso. Foi mais, isso. mais pra vocês. Foi. Pra você. Foi exatamente isso. Tá. Eu postava vídeo só meu, só vídeo de maquiagem. Aí rolou uma trend lá que o homem tirava a mulher pra dançar. E eu e o Júnior, a gente se conheceu em um baile,
né? E nós dois, o Júnior foi freedense muito tempo. Isso daí você não o contou, Júnior né? foi freedense. E assim, a dança e música sempre teve muito presente na nossa vida. Eu falei, eu vou tirar o Júnior pra dançar, mãe. Por que eu não posso tirar ele pra dançar? E fui sem nenhum... Pretensão nenhuma. Nenhuma intenção assim Só de vou vai viralizar. fazer. Não, gente, eu peguei o Júnior e dancei. Gente, o meu celular não parava de fazer barulho. Eu falei, gente, que tá acontecendo alguma coisa. Que eu fui olhar, já tinha mais de 10 mil visualizações. Falei, oi? A pessoa que não tinha tido nem 500 visualizações, 10 mil em menos de uma hora. Falei, chegou a 2 milhões de visualizações Uau. esse vídeo. Eita. Era um vídeo seu e dele dançando. Ele na cadeira de rodas, eu levantei ele segurou em mim e a gente dançou ali, meio que parado, só balançando o corpo. Falei, gente, o que tá acontecendo? No TikTok. No TikTok. Aí eu assustei, porque na hora eu lembrei que não era pra eu postar nada. Aí eu assustei. Aí eu lembrei que não ia Ou foi o postar. sinal para, né? Aí tinham 2 milhões de pessoas gente, assistindo. E agora? O que eu faço? E o povo começou a pedir. Quem que é? O que aconteceu? Você é cuidadora dele? Não sei. Mas assim, tinha mensagem pra mais de metro. Eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Aí eu não respondi ninguém. Eu fiquei em off. E eu falei assim, eu vou aqui conversar com Deus, porque Deus falou que não era pra eu postar, e agora eu postei, e agora esse negócio vai dar errado. Aí fui lá e Deus falou assim, não, aguenta a mão aí. Desse vídeo eu recebi um testemunho de uma moça que ela passou a noite procurando uma maneira de se suicidar. E eu não sei se por conta das hashtags ou por conta do áudio mesmo, acabou aparecendo esse vídeo. Não tinha nada escrito no vídeo. Era eu dançando com o Júnior. E aí, ela falou que ela começou a querer saber o que tinha acontecido. E eu não sei como ela achou a gente no Facebook. De tanto ela foi procurando, ela queria entender. E ela achou a gente, ela descobriu um pouco da história. Porque você postava lá antes, E né? ela me mandou esse testemunho dela falando assim que ela agradecendo, falando que ela desistiu de tirar a própria vida porque ela se sentiu envergonhada de ver alguém lutando pela vida enquanto ela queria tirar a dela. Ali, gente, eu falei, gente, se um vídeo de dança fez isso na vida de uma pessoa, imagine se eu abrir minha boca e contar tudo que Deus já fez na minha vida e na vida do Júnior. Aí, dali em diante, aí a gente não parou mais. Aí comecei a postar. Aí eu postava no TikTok e no Instagram. Postava. E a gente foi ganhando seguidores. E aí, assim, testemunho fora do comum chega pra gente, sabe? De restauração familiar, de gente que tava desistindo dos filhos e da mulher pra ir morar com a amante e recebeu um vídeo nosso e desistiu. Sabe? Já tava com a roupa dentro da mala. Gente, vocês não têm noção as coisas que eu comecei a receber. Eu falei assim, gente, isso aqui nunca foi sobre eu e Júnior. Isso aqui é sobre o agir de Deus na nossa vida e o que Deus vai fazer na vida de outras pessoas. Sabe? Aí surgiu a ideia do livro. Essa ideia do livro eu já tinha há muito tempo. Tem que escrever um livro. Só que aí eu falo assim, gente, muito caro pra escrever um livro e tal. Porque assim, a internet deu uma alavancada, mas foi na pandemia, né? Porque antes da pandemia era tudo muito difícil ainda. E eu falei, muito caro, você tem... Aí eu conheci a Valéria, né? Conheci ela, falou, Ana, eu vou arcar com os custos do livro, nós vamos fazer o livro e vamos fazer acontecer. Falei, só que eu, no fundo, eu ainda não tinha noção do peso da nossa história. Sabe quando que eu fui ter a noção do peso da nossa história? Quando? Foi aquele dia que eu te contei. Me conta pra todo mundo aí. Fui num evento, fui em um evento onde só tinha empresário, dono, só gente importante. Num bairro aqui de São Paulo. Cheguei lá, todo mundo se apresentando na roda, todo mundo, eu sou empresário não sei das quantas, sou dono de não sei quantas empresas, tô abrindo não sei quantas filial. E eu aqui, nossa, nem faculdade eu não tenho. Tipo, eu tava aqui, né? Nossa, eu vou me apresentar que jeito? A Ana do Júnior. Em todo lugar que eu chego, eu sou a Ana do Júnior. E eu ali, e aí, antes, todo mundo atrasou pra chegar. Eu também cheguei atrasada, mas eu fui a que cheguei mais cedo. E os anfitriões ali começaram a conversar comigo. E
por mais que não pareça, eu não chego nos lugares e fico assim, eu sou a Ana. Não, gente, eu chego e eu fico na minha. Se surgir a oportunidade de falar a respeito de mim, do Júnior, eu falo. Se não, beleza. E eles me perguntaram, da onde você é, o que você tá fazendo? Como que você veio parar aqui em São Paulo e tal? Comecei a contar. E aí eles se interessaram pela história. E na hora que tava todo mundo apresentando, os anfitriões já sabiam a história, já conheciam a história. E aí eles falaram assim, Ana, já que você nos honrou aqui com a sua presença, conta pra gente um pouquinho. Gente, eu vi gente chorando. E ali, eu falei assim, peraí, tem mais alguma coisa aqui que eu não tava enxergando e agora eu tô enxergando. Porque assim, até quando eu escrevi o livro, a Valéria sempre falava assim, Ana, a tua história tem muito peso, a tua história com o Júnior tem muito peso. Só que você ainda não enxerga o peso dessa história. O quanto que ela é importante, o quanto ela vai transformar a vida de outras pessoas. Porque a gente tá vivendo num mundo, em uma época, onde realmente não existe amor entre as pessoas. Uhum. E tudo que as pessoas pensam, eu vou viver minha vida, eu vou curtir, eu vou ser feliz. Né? O que eu mais ouvi das pessoas, você tá perdendo os melhores anos da sua vida. Né? E eu falo que não, na verdade eu ganhei os melhores anos da minha vida, porque eu falo que antes eu sobrevivia e depois do acidente do Júnior eu aprendi a viver. Hoje, por incrível que pareça, eu sou muito mais feliz do que antes. Mas por quê? Porque eu descobri quem é a Ana. Uhum. Porque antes eu vivia pelo que os outros queriam. Sabe? Você tem que trabalhar aqui, você tem que fazer isso, você tem que viajar pra lá. Não, hoje eu falo assim, não, é isso daqui que eu quero, é isso daqui que eu vou fazer. Eu comecei a moldar a minha própria vida por aquilo que condiz com os meus critérios de vida. E não moldar pelo que os outros iam fazendo, sabe? É liberdade, né? Isso não Exatamente. Né? As pessoas falam assim pra mim, Ana, você tem que passear um pouco. Deixa o Júnior com alguém, vai passear. Eu falo, gente, mas é exatamente isso. Eu sinto uma liberdade de vida que quando eu podia sair para todos os lugares, eu não sentia. Não tinha isso na minha vida. Né? E, na verdade, sempre faltava alguma coisa. Sempre, né, saía, curtia, chegava em casa, poxa, acabou tudo, acabou a festa, balada, acabou tudo. E agora não. O meu maior prazer é chegar em casa, deitar com o Júnior e assistir um filme. E para mim ali é muito satisfatório isso, sabe? É incrível, né? E assim, quem tá no outro lado, né? Acho que é isso. Você não tem a ideia do peso da sua história, assim, né? E talvez você não tenha que ter mesmo, porque acho que como que você fala com a naturalidade que você fala, é muito natural seu isso, né? Mas para quem assiste, para quem acompanha, acho que tem muito peso de inspiração mesmo, porque é isso, o mundo hoje, né? Quando você olha os relacionamentos, né? A gente vê bastante caso aqui, assim, que acontece isso, tem uma separação no meio, porque é difícil, não é fácil. Você tem alguém que muda o contexto todo da sua vida toda, né? E é muito inspirador ouvir você falar assim com a naturalidade que você fala assim, né? Não, eu fui lá e tentei, e fiz, e estudei, e pesquisei. E assim, as pessoas não têm ideia, né? Que hoje também se abandonou, vocês largaram tudo lá e vocês estão em São Paulo, assim, né? Vocês são do interior, né? E vocês fizeram, né? Com o trabalho que vocês fazem de Instagram, tudo, uma campanha e estão aqui, né? Sim. E deixaram tudo lá e estão aqui também, numa cidade grande e tudo, né? Então... Como foi que vocês vieram parar aqui, inclusive? Como é que surgiu a vontade, a ideia? Eu nunca tinha ouvido falar da Acreditando, né? E a gente estava em uma fase da vida que a gente estava com todas as portas fechadas. Por quê? O Júnior, como está com 5 anos de acidente, né? Não existe mais nenhuma clínica pública que aceite o Júnior como paciente. Isso é um problema de fato. Sim. E aí, assim, a grande maioria só aceita até 2 anos. E se eu não me engano, tem 2 no Brasil que aceita até 3 anos. Eu acho que o SARA é uma delas, não tenho certeza, né? Que aceita até 3 anos. Mas aí o que acontece? Todo lugar que ia com o Júnior, eu via que as pessoas tentavam alguma coisa, não via evolução, vamos parar por aqui, vamos dar alta para ele. Foi isso que aconteceu em todas as clínicas que a gente foi. E aí, dentro de um momento que tava todas as portas fechadas, que eu falei, gente, não tem mais nada público que eu possa levar o Júnior. Tudo que tem que vocês imaginarem, eu levei o Júnior. E eu falei assim, e agora? Eu não tenho como custear um tratamento caro para ele,
não tenho maneiras, não tenho como trabalhar, não tenho como fazer nada. O que eu vou fazer? E aí a gente ficou 1 ano morando em Caconde. A gente saiu de Poços, mudou pra Caconde. Ficou 1 ano lá. E aí nesse período, foi um período assim, também para que muitos atritos que tinham sido criados lá atrás, né, com parentes... O que é isso, amor? Tá tudo bem? Hã? Acho que ele tá com sono. E tá um pouco quente também, né? Você vai dar uma ligada aí? Pega. Foi ótima essa. Ai, Júnior, tá você. Cuidado, o microfone tá ligado, hein, Júnior? Gente, depois- a cara do Júnior fazer Não, isso. e eu vejo o pessoal comentando lá no seu Instagram, só um parênteses, falando, nossa, ai, né, eu quero ver o Júnior falando, não sei o quê, mostra o Júnior falando, né, o pessoal falando isso, mas o Júnior não fala, aí o Júnior me vem no podcast e me lança um peidando o Júnior. Olha lá, é pro pessoal que fala que você não fala, Júnior. Tá. Tá cansado, Ele né, tá Júnior? cansado, sextou, né, Júnior, treinou, foi uma beleza essa semana também, né? Com certeza. Com- E aí, gente, o que acontece, né? Ali, naquele 1 ano ali, eu tudo parado, estagnado. Falei, gente, e agora? Pra onde que a gente vai? Aí eu conheci a Isabelle e o Norton. Ah, Sim, queridíssimos, Conheci né? Norton. a Isabelle. Norton. Eles são do sul e eu falo que ela fala Norton, ela coloca 5 N's no final de É Norton. É isso Norton! Conheci eles e eles vieram pra cá. A Isabelle, Ana, você tem que levar o Júnior lá, porque lá é maravilhoso, porque lá é isso, lá é aquilo. Aí que eu fiquei conhecendo, acreditando. Eu falei assim, gente, mas esse lugar é top. Aí eu lembro que eu abri uma live e falei assim, gente, sabe aqueles playground que toda mãe quer que o filho vá lá brincar? Acreditando é isso. É um lugar que todo mundo que se tornou cuidador quer levar a pessoa que tá precisando de cuidados. E aí eu falei assim, gente, eu tô conversando com eles e eu vou fazer um orçamento aqui, eu tô precisando fazer uma loucura. E aí eu acho que todo mundo ficou assim, nossa, a Ana, o que será que a Ana tá pensando em fazer? Só que eu tinha uma coisa comigo. A gente tinha feito uma campanha há 3 anos atrás. E essa campanha tinha me dado muita dor de cabeça. Muita. Porque é um peso enorme fazer campanha, mexer com dinheiro de outras pessoas. Por mais clareza que você traga, por mais honesto que você seja, sempre as pessoas saem com algum tipo de conversa. Sempre. E eu falei que eu nunca mais ia mexer com isso. Eu tinha prometido que eu nunca mais... Tanto é que... Por que a gente estava com todas as portas fechadas? Porque ao mesmo tempo que eu tinha um lugar aonde recorrer, eu não queria recorrer a esse lugar. E aí, por isso que a gente tava ali naquela estagnação. E aí, o que aconteceu? Falei assim, Senhor, só quer que eu... Igual eu falei pra vocês, tudo eu pergunto pra Deus. Aí, só acha que eu devo levar o Júnior lá? Você vai levar o Júnior lá. Falei, mas como que eu vou fazer? Eu já te dei a ferramenta, você só não quer usar. Ele foi muito claro comigo. Te dei a ferramenta, você não quer usar. E aí, eu falei, gente, não é possível. Fiquei quase 1 mês. Eu acho que de quando a Isabelle falou comigo até eu decidir fazer a campanha, foi quase 2 meses. Porque aí eu fiquei naquilo. Faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço. E a última campanha tinha me levado pro fundo do poço no sentido emocional. Porque assim, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, olha, as pessoas mais próximas, você não pode usar essa blusa, Ana. Porque essa blusa aí as pessoas vão falar que você tá gastando o dinheiro do Júnior. É absurdo. Ana, você não pode usar uma maquiagem, porque se você usar, as pessoas vão falar que você tá gastando o dinheiro do Júnior. E eu tava numa época da vida que eu tava assim, as pessoas falavam e eu aceitava. Falava, não, você tá certa. Não, você tá certa. Chegou a um ponto que eu não me reconhecia no espelho. E aí eu fui num evento. E nesse evento, aí, num momento lá do evento que eles mandou a gente olhar no espelho, eu falei, gente, quem que é essa? E eu, antes do acidente do Júnior, eu era o tipo de pessoa que pra você me ver sem maquiagem, você tinha que dormir comigo, no mínimo. Senão você não ia ver. Então, assim, eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre gostei de me cuidar e tudo. E eu tinha parado tudo, gente. Só que eu fui no fundo do poço mesmo. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas e se voltar tudo aquilo de novo? E eu tive que trabalhar muito a minha mente nessa questão, porque as críticas vêm, isso aí é óbvio. Ainda mais da exposição que vocês têm, né? Por mais que você
tenha tudo ali com muita clareza. Sempre vai ter pessoas para dizer, você tá usando essa roupa aí porque você gastou o dinheiro da doação do Júnior. Sempre vai ter, sabe? E aí eu falei assim, gente, se eu fizer, as pessoas vão falar, se eu não fizer, as pessoas vão falar, então eu vou fazer o que realmente importa. E aí começamos a campanha. E eu pedi para Deus me mostrar se realmente era da vontade dele. Em 7 dias, a gente arrecadou o suficiente, o que inicialmente seria para 2 meses. Porque eu tinha visto meio por alto ali um orçamento, só que o Júnior não tinha passado para fazer a avaliação e tudo. Dava para 2 meses. Em 7 dias, a gente arrecadou esse valor. Quando eu cheguei aqui, que o Júnior passou pela avaliação, o que era para 2 meses virou 4 meses. Falei, gente, eu não acredito num negócio desse. E aí, assim, as críticas começaram desde o primeiro dia da campanha, né? Só que eu falei assim, bom, o que importa é o que eu sei, é a minha consciência, é eu ter a certeza da clareza que eu estou tendo, do que eu estou fazendo. E estamos lá mostrando todos os dias que o Júnior vem, a gente mostra, né, como que tá sendo. O resultado já foi incrível até aqui. Assim, tanto é que na primeira semana tinha gente mandando mensagem, Ana, onde que é essa clínica? Porque, nossa, o Júnior tá muito bom, o Júnior tá... Falei assim, gente, isso aqui é um achado de Deus. Porque, assim, a clínica tem 12 anos e eu nunca tinha ouvido falar da clínica. Falei assim, e igual, eu sempre falo, eu falo muito no meu Instagram, falo para as pessoas, qualquer coisa que aconteça na sua vida, se é uma área que você não entende, vai estudar a respeito daquela área. E nunca me apareceu a clínica, porque... Curioso, isso é legal, porque gente, por que nunca me apareceu essa clínica? Só que... E quem foi falar com você foi a Isa, que veio lá do sul. Do Rio Grande do Sul. Eu nem lembro a cidade dela, mas eles vieram pra cá, passaram um tempo também. Sim. E aí eu me lembro, no último dia dela, ela falou que ia vir um casal, uma amiga dela, ela falou que vocês conversavam muito pelo celular e tal. Sim. E ela falou, não, eles vão vir. E é tudo no tempo certo, né? Na hora certa, engraçado, no momento que certo. até isso eu falei assim, teve um dia que me deu uma crise, sabe? Eu falei assim, poxa, o Júnior poderia estar muito melhor se a gente tivesse descoberto essa clínica antes. Quando eu comecei a ver a melhora dele. E aí eu falei assim, poxa, Deus, por que agora? E Deus foi muito claro comigo, ele falou assim, olha, foi agora porque você ainda não estava preparada para que isso acontecesse. Porque assim... todo esse processo, não houve apenas uma transformação de cura no Júnior, houve uma transformação de cura na Ana também, sabe? Porque assim, eu tive que aprender a perdoar, deixar as amarguras de lado, deixar rancor de lado. Para vocês terem uma ideia, todo mundo me faz a seguinte pergunta, Ana, o que vocês fizeram para o Júnior sair do estado vegetativo? Porque todo mundo acha que foi assim, uma fórmula mágica. Que você fez assim, um dia ele acordou e tava falando. Eu falo, gente, não foi uma fórmula mágica. Igual eu falei pra vocês que a gente tentou, durante 10 meses, tirar ele do aparelho respiratório sem sucesso. E um belo de um dia, Deus falou assim pra mim, você vai lá e vai conversar com a moça que atropelou ele e você vai perdoar ela. E eu fui e perdoei ela de coração, né, independente de qualquer coisa. E conversei com ela, tive uma conversa muito séria com ela. 15 dias depois, o Júnior estava fora do aparelho respiratório. Então, assim, todo mundo me pergunta assim. Claro que aos olhos da medicina, né, pra muita gente, a gente fala assim, mas não foi só isso. Porque tem gente que fala, né? E eu falo, gente, foi isso. 15 dias depois, eu falo assim, não foi outra coisa. Por quê? Foi 15 dias, um negócio que a gente tentou em 10 meses e não conseguiu. Né? Então, assim, houve um processo interno também, em mim e no Júnior, que o Júnior também passou por muitos processos internos, né, no decorrer desses 5 anos, para que a gente vivenciasse coisas maiores hoje. E o que o título desse livro ele significa para você? Diagnóstico não é destino. O subtítulo é Rejeite os decretos que não vêm de Deus. Esse livro ele é inteirinho falando sobre o agir de Deus na nossa vida. Inteirinho. E esse título, eu escolhi esse título, Diagnóstico não é destino, justamente por conta do dia da alta do Júnior. Porque no dia da alta, né, o médico falou, 6 meses a 1 ano. Eu falei, não é 6 meses a 1 ano. Já faz quanto tempo isso? 5 anos. Ele tem muita vida pela frente
E a gente só precisa continuar acreditando mesmo, né? Seguimos todos nessa mesma, né? Então, Acreditando. Exatamente. continuar acreditando. Sim, exatamente isso, né? Que história, Ana Cláudia? Seguir acreditando. Falei pra você. Não é? É. Falei, vamos chamar a Ana. E como que a gente faz, Ana, pra quem tiver interesse, né? Deixa eu mostrar aqui livro? o livro, né, Rafa? Pra essa ou pra essa? Pode, deixa eu ver a outra, um minutinho. Quem quiser o livro, vai onde, Essa Ana? aqui pode ser. Essa Quem aqui. quiser Essa aqui. adquirir o livro, é só ir lá no nosso Instagram, @AneJunior1. Uhum. E no link que está disponível na bio, é possível adquirir o livro. Tem toda a história de vocês, né? Com fotos também. Tá bem Tem. bonito o livro, a gente tava olhando. Tem. ó. E não tem só a Júnior nossa... galanteador aqui, Você ó. vê- Ó, Vai, você vai. sabe que Aqui, ele ó. cumprimenta Júnior todo mundo dando galanteador beijinho aqui. na mão. Você não, mas as meninas ele Olha cumprimenta só. dando beijinho na mão. É mesmo, tá aqui, É. tá todo A gente galanteador, tá de olha olho, só. viu, Júnior? Ó, sócio do Júnior aqui. Não, o pessoal no Instagram sempre fala pra Ana, fica de olho no Júnior, olha ele aí com a treinadora. Olha só, Júnior. Olha ele de olho. Não, mas é legal que vocês contam a história toda, né? Desde antes, quem é Desde Júnior, antes. quem é Ana, né? O casamento de vocês também. E tem umas fotos desde- muito bonitas no livro, né? Sim. De um ensaio que vocês fizeram Sim, também. esse ensaio fotográfico tem volta. Gente, o que eu acredito fielmente, desde quando o Júnior estava em estado vegetativo, é que eu vou ver o Júnior de pé um dia, novamente. Isso aí ninguém tira da minha cabeça. É igual eu falei, te arranca a minha cabeça, mas não tira a ideia. E quando a gente foi fazer esse ensaio, a gente ganhou esse ensaio fotográfico. E aí o casal que nos deu esse ensaio fotográfico, eles falaram assim, olha, quando o Júnior estiver de pé, a gente vai te dar outro ensaio fotográfico. Pra gente fazer com ele fora da cadeira. Né? Então, esse ensaio tem volta e a gente vai ter o próximo livro também. Ah, já tem data? Já Não, tem. Tá a gente escrevendo. só que tô escrevendo já, porque ainda tem muita coisa pra contar. Tem muita coisa que eu não Tem muita contei coisa aí. pra acontecer ainda. E tem também, muita né? coisa pra acontecer. Né? Exatamente. Aí você Com vai, certeza. agora você, diagnóstico não é destino, acreditando. Eu já sabia. Né? Eu já sabia. Já Eu sabia. sempre soube. Ana, Anne Júnior, né? Muito obrigado, né? Acho que por vir aqui, né? Também, por estar aqui, por acreditar também no Na nosso gente. trabalho. Eu sei que não é fácil mudança, né? Sair lá de onde você saiu, do interior lá de... Como que é a nossa cidade? Caconde. Caconde, vir pra cá, né? Estar aqui, né? Pra gente também é uma felicidade muito grande pela confiança também, né? A história de vocês, acho que com certeza vai servir de inspiração, né, Ana? Pra muita, Pra muita gente, gente. assim, né? Acho Sim. que merece sim livro, merece ser compartilhada mesmo. Acho que ganhe mais força, né? Essa voz, porque acho que tem muita gente que precisa ouvir e que merece ser impactada também. Gera transformação, né? Que é o que a gente também... É o que nos move, né? É Gerar isso. transformação. E acho que por isso que teve esse casamento, assim. E a gente gosta muito de vocês e vocês têm, né? Se entrosado e entraram. É uma honra, assim, eu, né? Como treinadora, é uma honra a gente receber e ver o tanto que as pessoas também se esforçam para estar aqui dentro, sabe? E o quanto elas depositam de confiança na gente, no nosso trabalho. E entregam, né, o que é de mais importante para elas, que, sabe, é a sua vida, a vida do Júnior. Vocês mudaram de cidade, fizeram de tudo. Você entrou numa que você falou, putz, será? Não quero fazer de novo essa campanha, mas acreditei, vamos lá. E tudo para estar aqui com a gente. Então, eu quero, né, em nome dos treinadores, dizer que a gente sente essa responsabilidade e que a gente agradece muito a confiança de vocês, de estar aqui com a gente, e que tudo que a gente pode fazer, a gente vai fazer. E bora treinar, hein, Júnior? Bora treinar, hein? Bora treinar, hein, cara? Aqui. Júnior. O aí... Júnior é o que chega emburrado e vai embora emburrado, né? Não, nem sempre. Às Não é vezes nada. ele chega animado. Mais animado, né, Júnior? É verdade. Também, né, Júnior? Você chega Sim. aqui, esse povo feliz pra treinar, né? Mó frio em São Paulo, sair de casa, treinar, né? Você quer um aí tempo estica de... o Júnior de lá, estica o Júnior de cá, fica falando com o Júnior, perturba a vida do Júnior. Porque o pessoal não dá mole, né, Júnior? Perguntas, Rafa. Ele tem... Ele
gosta de esporte, ele torce pra algum time. O Júnior é santista. Santista, a gente aceita. Vai, Rafa, isso aqui. Santista, tudo. Porque- Tem uma cara de corintiano. Eu sou santista, gente. Eu também acho, hein, Júnior? Você O devia Júnior é virar corintiano, hein, O Júnior? maior presente que o Júnior ganhou até hoje foi uma camisa do Santos autografada. Legal. Ô, Júnior, deixa eu te É? contar uma coisa. Eu sou de Santos. Acabou de falar pro podcast onde a minha família mora. Ô, Júnior, eu sou da Vila Belmiro. Minha família, e eu morei lá há 20 anos, minha família mora lá até hoje, de frente pro estádio. Olha só. É meu vizinho de frente. Você ouve a torcida do Santos a vida inteira, então. Sim, a vida inteira. A gente pode começar a cantar o hino do Santos aqui. Podíamos agitar uma ida, né? Sempre Santos. É, Quer lá, Júnior, negro da tomar um Vila café Belmiro. na casa da família da Ana? Ó, Vai lá, da, já vê um jogo lá. da ó. janela de casa você vê o estádio, Júnior. É o vizinho de frente. Você atravessa a rua, tá lá, perto do portão 24. Agora as pessoas vão achar minha casa. Olha só, pra saber, hein? Hora, já era. Não, é sério, realmente. E olha, não é. Eu vou dizer, Júnior, não é fácil encontrar santistas por aqui. Difícil. Infelizmente. Por isso que a gente deve virar um corintiano. Não, nem Hoje, né? pensar. Pelo amor de Deus, Felipe. Santista, Júnior, é isso aí. A gente vai fazer uma excursão. Vai manter sendo santista, Júnior? Vai? Claro, né? Vai. Viu, Felipe? Dorme com essa. Finalizamos com essa, hein, Júnior? De verdade mesmo, uma história linda dessa, cara. Você vai finalizar com o Santos? Sim. Então tá bom, vai. Santos sempre Santos, né? Qual a música do Santos? Ah, tem vários. Santos sempre Santos. Você pode. Eu não vou cantar no podcast. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo podcast também. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, né, Júnior? Pessoal, não deixem de seguir. Eu nunca sei qual que é a câmera. A Ana e o Júnior. Arroba Ana e Júnior 1 pra adquirir o livro da Ana e A do vaquinha tá Júnior. rolando ainda? A vaquinha tá rolando ainda. Então, E agora eu estou com um movimento novo dentro do Instagram. Criei um grupo para mulheres que estão cuidadoras, assim como eu, para que nós possamos apoiar as outras, né, e trocar experiências também. Que legal. você falou da Isa, eu sei que a gente tá finalizando, mas você falou da Isa. Você encontrou outras Anas por aqui? Aqui no Acreditando? Sim. Isso é... Você contando essa história, né? Me vem a Aham. história de outros clientes. Sim, outros por isso que eu achei muito casais, interessante outras pessoas. essa história de você. Porque acho que tem muita Então, gente que se conecta com você, né? Uhum, a gente se conecta sim. com o Júnior e com você também. Sim. Que tem outras Anas aí, né? Tem outras Tem, Anas. sim. tem Então você tá outros fazendo esse Júniors. trabalho agora? Sim. Conte-nos mais. Esse trabalho Então, é um projeto que eu já tinha pensado há muito tempo atrás, mas é igual eu falei pra vocês, tudo é um processo, né? A gente precisa estar bem 100%. Não adianta você querer ir lá... Que isso? Uma pequena tosse. Não adianta você querer ir lá, ajudar outra pessoa, dar um conselho para outra pessoa, se você ainda não está 100%, né? E agora, essa semana, eu falei, não, agora chegou a hora e vamos criar esse projeto aí. Ele é gratuito, não tem custo nenhum. É mesmo um grupo de transbordo para mulheres que estão passando pela mesma situação. Porque chegam muitas mulheres para mim. Ana, como que você deu conta? O início é terrível, né? É a pior. Depois, tudo você vai se adaptando. Mas o início é a fase que é assustadora. E as mulheres falam assim para mim, Ana, olha, tô com meu filho, tô com meu esposo, tô com meu irmão, tá internado, tá na UTI, e o médico tá querendo dar alta. E elas se desesperam de saber que vai receber essa alta, né? Porque elas falam, o que eu faço? Não consigo. Quantos, né? Inúmeras pessoas. E eu falei assim, poxa, Deus me deu um suporte para passar por tudo isso, e na grande maior parte do tempo, humanamente falando, eu estava sozinha, eu só tinha Deus como meu respaldo. Por que agora eu não vou transmitir essa força para outras mulheres, ajudar outras mulheres? Porque da mesma forma que essas mulheres me procuram, imagine quantas mulheres que não conhecem ninguém para poder conversar, dar uma palavra amiga, falar, olha, você não tá sozinha. Isso foi o que eu mais senti no primeiro ano pós-acidente do Júnior. Eu tô sozinha. Eu não tenho ninguém por mim. Então, até hoje, eu mandei mensagem para elas lá no grupo e eu falei, olha, ninguém aqui tá sozinho. Só que a gente precisa se conectar com outras pessoas. Porque se a gente ficar no nosso canto, quietinho, só esperando as coisas acontecerem,
não vai O acontecer. quanto seria importante você ter essa ajuda nessa época. Imagina se já existisse isso e você Exatamente. tivesse ajuda. Né? Então, eu falo, o que faltou pra mim, eu quero poder proporcionar pra outras mulheres. Incrível, Ana. Bem, Parabéns, bem, viu? Ana. Por mais essa iniciativa também, viu? Obrigada. Gente, com essa história inspiradora, finalizamos mais um episódio do Acredcast. Para você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever lá no YouTube Acreditando Brasil, né, Rafa? Sininho, inscritos, compartilha para aquela pessoa que você conhece, que precisa ouvir essa história aí. E obrigado mais uma vez, viu, casal? Eu que agradeço. Até mais, valeu!